prazer aqui estar com vocês para conversarmos um pouco sobre a medicina nuclear. Hoje iremos focar na cardiologia nuclear, respondendo às dúvidas mais comuns dos pacientes na minha rotina clínica. A primeira pergunta é: o que é a cintilografia de perfusão miocárdica? Então, este é um exame, um método diagnóstico não invasivo, certo? Que ele vai estudar a perfusão miocárdica. Miocárdica, então, vamos lembrar, é o músculo cardíaco. Então, a cintilografia de perfusão miocárdica vai estudar se o músculo do coração está recebendo a quantidade de sangue e nutrientes necessárias para realizar o trabalho dele. Esse é um exame constituído de duas etapas. Nós avaliamos essa perfusão no repouso e comparamos também essa perfusão nos estados de estresse, que no nosso dia a dia os estados de estresse nada mais são do que os esforços físicos e também os estresses psicológicos. Vale lembrar que hoje em dia a causa mais comum dos defeitos de perfusão miocárdico são as obstruções, especialmente das placas de colesterol. Vamos para a segunda pergunta. Então, como falado, o exame de cintilografia miocárdica, ele tem a etapa de repouso e a etapa de estresse. Dentro da etapa de estresse, existem dois tipos de modalidade que o paciente possa vir a fazer: os chamados estresse físico e o estresse farmacológico. Lembrando que o estresse físico é aquele teste da esteira, certo? Aquele que a gente chama também de teste ergométrico. Ele geralmente é preferencial para a maioria dos pacientes, mas a gente entende que nem todos os pacientes têm condições físicas para fazer. Nesses casos, a gente faz o estresse farmacológico, que é onde a gente vai administrar uma medicação para imitar esta demanda maior de esforço de trabalho do coração em um esforço físico simulado, só que o paciente vai estar o tempo todo deitado numa maca recebendo a medicação. Lembrando que todas as etapas do exame, o paciente está sempre monitorado, acompanhado de um colaborador. Pergunta número 3. Qual o preparo necessário para a cintilografia de perfusão miocárdica? Quero começar falando primeira dúvida de todos os pacientes. Não é necessário fazer jejum. O jejum, inclusive, dificulta algumas imagens da gente. E então pode ser necessário que o paciente, ao vir realizar o exame, ele pode ser que ele necessite receber a orientação de que é necessário fazer um lanche. Então, primeira orientação é não necessário fazer jejum, inclusive a gente recomenda que o paciente se alimente, tenha uma refeição leve antes de vir. A única realmente preparo necessário é que durante as 24 horas que antecedem o exame, ou seja, no dia anterior do exame, o paciente não vai poder ingerir os seguintes alimentos: café, chá, açúcar, chocolate e medicamentos que contenham cafeína. E também não vai ser possível a ingestão de banana. E muitos me perguntam: doutora, por que a gente não pode comer esses alimentos? Porque esses alimentos contêm substâncias que geralmente interferem, diminuem o efeito da medicação que a gente possa vir a necessitar usar, que é justamente para imitar o esforço físico. Lembra da pergunta número 2? A medicação que a gente usa para o estresse farmacológico, ela pode perder o seu efeito se a gente usar dessas substâncias. Mais uma vez repetindo, 24 horas, um dia antes, não comer ou não ingerir, não beber café, chá, chocolate, refrigerante e banana. Além disso, a gente recomenda que os pacientes venham com uma roupa confortável, porque caso necessitem fazer etapa de esteira, sejam roupas que possibilitem ele ter uma mobilidade. E, como toda visita hospitalar, para aqueles pacientes que são friorentos, que tragam um casaco. Os nossos equipamentos precisam da baixa temperatura. Pergunta de número 4. A cintilografia de perfusão miocárdica é um exame seguro? A resposta com certeza é um sim. Esse é um exame seguro, muito útil no diagnóstico, certo, das doenças cardíacas.
ele não é contraindicado em pacientes de insuficiência renal. Por que eu gosto de começar com essa frase? Porque muitos pacientes chegam com dúvida, com receio, falando: eu tenho alergia a contraste de tomografia, eu tenho alergia a iodo, eu posso fazer o exame da cintilografia? Pode. Não há contraindicação, certo? A pessoa tomar o radiofármaco, o medicamento que a gente usa para ver o coração, fazer a cintilografia miocárdica. As taxas de efeitos adversos são muito baixas relacionadas ao radiofármaco, geralmente muito leves. Além disso, o nosso serviço da Fundação Baiana de Cardiologia conta com cardiologistas no setor, carrinho de parada no setor, além de uma emergência 24 horas de retaguarda. Ou seja, é um exame muito seguro e a gente propicia toda uma estrutura para dar ainda maior conforto e segurança ao paciente. A única contraindicação relativa ao exame são as pacientes grávidas. E por que isso? Porque a gente tinha a preocupação, especialmente nos primeiros meses de desenvolvimento, que o feto não receba uma taxa de radiação. Afinal de contas, a mãe é que precisa do exame, não o bebê. Mesmo assim, isso é sempre conversado entre o cardiologista e o obstetra para que se veja qual é a real necessidade realmente da paciente, para ver se será maior o benefício dela fazer esse exame neste momento da gravidez ou se pode ser adiada para o parto. Pergunta 5. Fiz uma cintilografia, preciso tomar algum cuidado depois? O nome do setor de medicina nuclear causa uma estranheza, um certo medo na população, mas não precisa disso. Nosso setor é um setor altamente controlado, a medicina nuclear ela segue muitas normas, além da Anvisa, que todos os outros setores de saúde seguem, nós seguimos as regras também e normas da CENEM, que é a Comissão Nacional de Energia Nuclear. A gente tem como princípio dentro da medicina nuclear só aplicar doses de radiação a quem precisa, na menor dose possível para ter um exame de qualidade. O nosso serviço ele adota protocolos internacionais de otimização de dose, redução, o que isso quer dizer? Isso quer dizer uma menor dose possível com a melhor qualidade de imagem possível. Uma curiosidade também que alguns pacientes já me perguntaram é: doutora, mas os funcionários usam equipamentos de proteção, eu vejo eles com capa de chumbo. Isso é o seguinte, porque os nossos funcionários não estão realizando o exame como o paciente está naquele momento. Além disso, um colaborador que atua no serviço de medicina nuclear, ele atende vários pacientes no dia, todos os dias da semana. Então, a preocupação não é com a dose de um paciente, um exame, é com a dose acumulada de vários pacientes ao longo dos dias. Por isso que o paciente não precisa ter nenhum cuidado dentro nem fora do setor, e os colaboradores que trabalham no dia a dia do setor, eles usam equipamento de proteção. Então, fiz um exame de cintilografia miocárdica, posso ir para casa e ter vida normal. Pergunta número 6. Fiz o exame de cintilografia de perfusão miocárdica e o exame deu alterado. O que isso significa? As principais alterações que a gente tem na cintilografia de perfusão miocárdica é relacionada, então, à perfusão do miocárdico. Se o músculo do coração está recebendo sangue suficiente, tanto na etapa do repouso quanto na etapa do estresse. E são essas duas principais alterações, a isquemia e a perda muscular, que é a fibrose. Vou começar falando da isquemia. O que significa a isquemia? A isquemia é o que nós, médicos nucleares, vamos definir como uma hipoperfusão transitória. Uma falha, um defeito da perfusão apenas presente nas etapas de estresse, ou seja, na etapa que o nosso coração tem uma maior demanda do seu trabalho. Esses pacientes, então, é importante frisar que eles vão ter um risco de infarto aumentado, mas eles ainda têm um músculo viável. E o tratamento, seja ele qual for, medicamentoso, angioplastia com cateterismo ou cirurgia, ele será direcionado justamente para que se evite essa perda, já que o músculo está vivo ainda.
Geralmente ele ocorre então por obstrução dos vasos. O vaso ainda não está obstruído completamente, como eu falei, o músculo ainda está vivo. Só que nas situações de estresse, a quantidade de sangue que chega nessas regiões, nas paredes do coração, não é suficiente. A outra principal alteração que a gente tem, então, é a perda muscular, que significa fibrose do músculo cardíaco. Nessa situação, infelizmente, o músculo é como se estivesse já morto, a gente só tem uma cicatriz no lugar, certo? Que nós médicos nucleares entendemos no exame como uma hipoperfusão persistente. Por que é importante reconhecer essas áreas também? Porque aí o nosso tratamento, o tratamento dos clínicos no consultório, vai se dedicar ao quê? A evitar que essa perda aumente. Se eu já tenho aquela área de cicatriz, o tratamento será focado já não mais em recuperar essa área, mas que essa área não se expanda, que a gente possa conservar o restante do coração, dos músculos dele em funcionamento. Porque o coração tem essa capacidade que, a depender da quantidade de área de músculo que ele perde, ele tem capacidade de compensar com as outras. Então, essa área vai ser geralmente relacionada a uma sequela de infarto antigo. Era isso hoje que eu tinha para discutir com vocês. Estou aqui à disposição para dúvidas e vejo vocês em um próximo vídeo. Até breve!